Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. E é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Ao meu lado ele, professor Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, que muito nos honra com sua presença. Está de volta depois de uma visita à bonita Amsterdã, na Holanda. Aliás, Francisco, quero primeiro te parabenizar e agradecer ao mesmo tempo por ter concedido uma entrevista direto da Holanda para o Conexão. Você fez a gente ficar internacional aí, com a primeira transmissão internacional ao vivo, feita pela TV Marilhense, a nossa TV Marília. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcos Vinícius. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Foi realmente uma honra estar participando com você do programa Conexão. Você sabe que você é uma pessoa muito querida, que seu programa é sempre muito bem visto e sempre que podemos estamos participando desse seu programa que procura trazer as informações atuais com entrevistas assim sempre muito interessantes à nossa sociedade e à nossa Marília. E, claro, você pediu, conversou e foi assim uma honra. A gente, quando está muito próximo, pode ficar uma semana, 10 dias sem conversar, não tem saudade, mas quando você está distante, você acaba ficando com pouco tempo com saudade. E foi muito bom falar com você e através da imagem a gente conversar. E lá em Amsterdã, tão distante, sozinho e tal, essas coisas acabam fazendo bem para o coração e acaba realmente motivando. Então foi muito interessante falar daquele Congresso Europeu de Gastroenterologia Pediátrica, Nutrição e Hepatologia, que tivemos o privilégio realmente de estar participando, representando a Universidade de Marília, juntamente com a outra docente da universidade, a professora doutora Gilda Porta. E aí nós tivemos aí a honra de participar deste evento que é anual e nos últimos anos nós temos o privilégio de estar presente em todos esses eventos, onde se trata, Marcos, com os assuntos mais atuais da gastroenterologia pediátrica, da nutrição e da hepatologia. Então foi um prazer falar com você e espero que a imagem tenha sido adequada, pelo menos, né? Porque é tudo assim... Não, foi muito bom. É claro que isso ainda vai evoluir mais, melhorando. Inclusive a TV Marília está nesse processo aí de atualização, chegando novos equipamentos que ainda não estão funcionando, e isso vai ser aprimorado com certeza. Mas assim, para um primeiro evento, para uma primeira experiência, foi realmente fantástico, né? Em alguns momentos ali nós perdemos a conexão, mas assim, eu fiquei extremamente satisfeito, porque eu sou do tempo em que você trazia informação, por exemplo, quando chegou com o advento do celular, então você fazia essa transmissão no rádio, né, com liberdade, você dependia sempre de fio. E aí quando o celular chegou foi um negócio extraordinário, você poder falar de celular, só que era caríssimo, né? Mas então ele era bem limitado. Mas isso foi assim algo marcante. Aí você ainda tinha também essa questão da conexão do celular na época. Caía, você, né, ficava ruim, chiava, não melhorou muito ainda não, mas enfim. Mas você tinha esse impedimento. E aí, para a imagem, eu fiquei impressionado, porque nós tivemos acho que 2 quedas, salvo engano, de conexão. No mais, falou perfeitamente. Então, assim, foi realmente muito legal e a gente percebe aí como a tecnologia hoje encurta a distância mesmo, né? Real time, você estava ali passando a informação, o que aconteceu naquele dia mesmo, fazendo o resumo ali do seu dia já no congresso, que foi o primeiro dia, né, na quarta-feira. Então é muito legal mesmo. E pode ter certeza que o telespectador é que ganha com isso, porque nas próximas edições, enfim, onde quer que você esteja aí buscando a atualização de saúde, a gente vai poder estar junto, ou seja, o nosso telespectador vai poder viajar com você. O mundo está pequeno, você não vai mais estar sozinho. Não, você nunca está, mas agora pequeno. vai estar mais acompanhado ainda. Essa internet é extraordinária, né? Você estava falando do celular, a gente que viveu a época do
você estava em outro país para falar pelo telefone fixo, é um transtorno, né? E hoje você coloca no ar a imagem, etc., fica tudo muito próximo e muito confortável, né? E diria assim, até barato, né, Marcos? Porque você não gasta com uma imagem, você não tem despesa, a não ser dos equipamentos necessários, os mínimos necessários. E a internet. E a internet. E você consegue dar uma conotação muito interessante. E esse mesmo método é o método usado pelas grandes redes de televisão no mundo todo, né, Marcos? Usa a internet e aí, é claro, em função de cada um com a sua capacidade de aparelhos, etc., aperfeiçoa. Exatamente. Mas a metodologia é a mesma. Né? Mas, Marcos, nós queremos falar hoje um pouquinho sobre hepatite C. Né? Mas antes de nós iniciarmos, eu queria só dar uma orientação que está sendo muito atual, e nós estamos vivendo um momento de frio, de transição, outono, inverno, um pouco de frio, um pouco de calor e tal, e tem muita gente com resfriado, muita gente doente, muita gente com bronquite, muita gente chiando, muita gente com febre. Muita gente que eu falo são as crianças, né? As crianças sentem muito essa época do ano. E uma das dúvidas assim muito pertinentes a semana toda, muitos telefonemas, muita vacina para a gripe. Tem que fazer a vacina para a gripe, não tem como não fazer a vacina para a gripe. Então, todo mundo deve fazer a vacina para a gripe. Se você não tiver se não tiver uma doença crônica que impeça, se você não tiver num quadro agudo de doença febril, se você não tiver uma alergia importante que impeça de você tomar a vacina, seu filho tem que tomar a vacina. Tem que tomar. Todo mundo tem que tomar a vacina. É um vírus inativado, portanto, ela não vai provocar resfriado, ela não vai provocar gripe. Se após a vacina o seu filho tiver um resfriado, isso é independente da vacina. Então, realmente, qualquer que seja o filho, o meu filho tem que tomar? Sim, todos têm que tomar vacina. Não precisa ter dúvida, todos devem tomar a vacina para a gripe. Aliás, adultos que puderem tomar. Existem algumas indicações, que é o caso de asma, de algumas doenças, que fica ainda, a obrigatoriedade é maior. Você tem que aplicar a vacina para a gripe. Você, com isso, está protegendo e está favorecendo a criança. Certo, Marcos? Mas nós queríamos conversar alguma coisa sobre uma doença assim, que não é assim, muito comum em criança. Ela existe, mas não é uma coisa assim, muito comum. Nós temos isso mais em adultos e às vezes nós somos surpreendidos em adultos jovens, que é a hepatite C. Então, por que está falando disso? Porque essa semana nós tivemos uma situação de óbito por hepatite C, né, de jovem, pessoa de 38 anos, é jovem, né, muito jovem. E são coisas assim que nós queremos fazer o programa apenas para alertar a você algumas situações em relação a essas doenças que não são comuns, mas quando existem, podem ser fatais. Né? E até eu queria aproveitar a oportunidade, porque a hepatite C, a doença evolui para cirrose e a situação da insuficiência do fígado em função da cirrose leva à necessidade de um transplante como único tratamento. E essa senhora de 38 anos apenas estava em São Paulo para fazer o transplante, quando antes do transplante teve complicações e veio a óbito. Então, uma situação assim muito triste. E aí, uma pessoa próxima, né? Muito próxima, E aí toda a dificuldade em relação ao translado, essas dificuldades que quando você está lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, para chegar até Marília, por uma pessoa de condição socioeconômica muito baixa, a coisa fica muito difícil de você manipular isso. Então, eu quero abrir um espaço com a devida liberdade que o telespectador me dá, para agradecer o empenho do prefeito municipal, Vinícius, que foi assim muito gentil e eficiente, resolveu e trouxe, facilitou a manobra da transferência do corpo para Marília. Família muito simples, com grandes dificuldades,
e aí precisava de uma intervenção. E por incrível que pareça, não existe um método assim, um protocolo para quando isso acontece. Então a gente se viu surpreendido pela dificuldade, e se você não tem uma interferência de autoridade, política você mesmo, acaba, né? Você acaba tendo que ter acaba tendo dificuldade. Então, Vinícius, eu quero de público te agradecer pela maneira assim tão gentil que você atuou, favorecendo aos familiares, ao marido e aos filhos dessa senhora e facilitando a vinda para Marília. Ao mesmo tempo, assim, de um empenho assim muito amigo, foi do secretário da Assistência Social, o Hélio Benetti. O Hélio Benetti. Então, Hélio, também de público, eu quero te agradecer pela maneira como você tratou esse assunto de maneira tão próxima e carinhosa. Ao Hugo, né, que cuidou desse aspecto, e lá em São Paulo, tivemos que até envolver o deputado Abelardo Camarinha, sua esposa, seu assessor. Quer dizer, você precisa fazer um... Então, e você sabe que tudo isso, quer dizer, é muito bom, né? O deputado atendeu prontamente, o prefeito Vinícius, enfim, o secretário, o Hélio Benetti. É muito interessante, muito bom, mas até para a gente chamar a atenção, como é difícil, né? Quando difícil, você, né? Olha difícil, quanta gente sabe? que nós tivemos que mobilizar, né? Porque assim, eu acho assim, interessante, porque eu achei desde aqui, assistente social daqui e tal, mas isso aí não tem como trazer. Não tem uma maneira. E as pessoas você não faz transplante de fígado em Marília. Então, quer dizer, você tem que ir para São Paulo. Se as coisas vão mal lá como foram, quer dizer... Não tem como voltar. Que coisa. Entende? Não existe um caminho assim, existe um caminho assim... Talvez de ida, mas não de volta. De ida, mas não tem de volta. Né? Já não é fácil você conseguir dentro do Hospital das Clínicas, que sem dúvida um espaço para... Né? É o melhor serviço que tem para um transplante de fígado em adulto e também em criança. Mas essa senhora era adulta. Com colegas lá em São Paulo, a gente conseguiu colocá-la dentro do Hospital das Clínicas. Agora, depois que aconteceu o pior, para você voltar, não tem como, é muito complicado. Aí tem que contar com amigos para trazer. Tem que contar com amigos para trazer. Quer dizer, realmente a gente precisa de ter um relacionamento de paz com todo mundo, porque há algumas situações que você precisa de amigos, né? Não tem outra maneira. Que bom a gente que se viu pode contar, né? Com muita dificuldade em relação ao assunto, mas, mais uma vez, Hélio Benetti, prefeito Vinícius, deputado Abelardo e seus assessores todos, a gente torna público um agradecimento. Tem que falar, né, Marcos? Não tem como deixar essas coisas boas acontecerem. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que eu falo em nome da família, que são pessoas próximas, mas pessoas assim muito simples, com grande limitação socioeconômica, cultural, etc., né? E que agradecem ao prefeito Vinícius por esse apoio. Sem dúvida. E a gente assina embaixo aí. Agradecimento realmente justo. Mas a gente quer falar um pouquinho, antes vamos para um intervalo, só para a gente dar um início, assim. Vamos jogar na tela aí, ó. O fígado, Marcos, é um órgão. Por que eu falei assim, hepatite C, doutor? São vários tipos, é isso? Isso, é isso que eu ia dizer. O fígado é um órgão, assim, extremamente importante, mas ele fica doente, né? E uma das situações que levam à doença são os processos infecciosos. Então você tem hepatite A, você tem hepatite B e você tem hepatite C. São todas hepatites causadas por vírus. E você tem outras hepatites, como hepatite autoimune, né, que o próprio organismo gera uma doença no fígado. Você tem hepatite por drogas e por outras infecções, como sífilis, etc. Você pode ter hepatite até pelo HIV. Enfim, é um órgão que responde assim, com inflamações importantes. E o problema do fígado é que algumas doenças, como hepatite C, hepatite B, isso pode ter complicações. Nós vamos ver que isso pode evoluir dependendo do tempo de doença, da agressão que o vírus causa, do sistema imunológico da pessoa. Isso pode evoluir para uma cirrose.
E a cirrose é uma doença assim, em que o fígado, as células do fígado são substituídas por fibrose e morte celular, de tal forma que esse fígado, com a evolução da doença, ele perde a função, ele fica insuficiente. E ficando insuficiente, ele traz toda uma conotação muito séria e a pessoa pode morrer, pode ser criança, em insuficiência hepática. O fígado não funciona. E enquanto você pode tratar, você vai tratando até um ponto em que não tem como tratar a cirrose quando ela fica grave, quando ela fica com um fígado realmente sem função. Você passa a ter um único tratamento, que é o transplante. Então, esse transplante, Marcos, você pode usar de pessoas que ainda que têm morte cerebral, porque para você tirar o fígado enquanto o coração está batendo, enquanto o coração está funcionando, enquanto tem circulação. Essa pessoa não pode estar com infecção, ou você pode fazer um transplante intervivos. Familiares, assim? Familiares, né? Então, você pode ter uma irmã, um irmão, um filho, uma filha, alguém que seja maior de idade, que tenha algumas características de tipo de sangue, que sejam compatíveis, para poder fazer a doação. Então, o fígado é um órgão, assim, muito interessante, mas muito nobre, e a gente quer falar sobre esse tipo de coisa como alerta para você tomar alguns cuidados. Nós ouvimos assim, nós falamos sobre a cirrose causada por uma hepatite C ou uma hepatite B. A hepatite A, Marcos, nunca evolui para a cronicidade, ela só é uma doença aguda. Então nós temos vacinas hoje para a hepatite A. Nós que vimos em tempos anteriores muita criança com hepatite A, hoje nós não vemos mais hepatite A por causa da vacina. A mesma coisa a hepatite B. Hoje, a hepatite B, você nasceu, você recebe uma vacina, né? Depois entra no calendário todas as doses de vacina para hepatite B. Então é uma doença também que vai desaparecer, certo? Agora, para hepatite C não tem vacina, certo? Para hepatite C não tem vacina. E aí então essa dificuldade de diagnóstico, dificuldade de você identificar a doença e depois que a coisa evoluiu, as complicações que esse fígado doente por um vírus C acaba levando. Então vamos comentar algumas coisas sobre isso, né, para que a gente possa provocar um alerta a você, telespectador, a você que cuida dos filhinhos aí, para que possa orientar em relação a essa doença que tem algumas conotações assim, muito graves e pode ser fatal. Vamos para o intervalo, Marcos? Vamos. Depois. Rapidinho intervalo, a gente volta com o programa Mundo da Criança de hoje. Não sai daí não e a gente volta na sequência. E quero falar aqui também do The Kids Club, que é uma escola de inglês. O Kids Club é uma escola de inglês para crianças, né? É o melhor curso de inglês para crianças, o The Kids Club. Então, a gente vai sortear aqui, ó. Eu acho que poderia só ligar, né, Marcos? O primeiro que ligar e se interessar, porque isso precisa ter interesse em falar, em saber. Exatamente. Se você está interessado que o seu filho faça um curso de inglês, e criança principalmente, né? A melhor fase de aprender inglês é na infância. Crianças aprendem idiomas naturalmente. 4 a 5 anos está marcado ainda. De 4 a 5 anos, é isso aí. Com muito mais facilidade e rapidez. Então tá aí uma... Se ligar aqui, né, só dar um nome, pronto, ganhou a matrícula, né? Ganhou, vale a matrícula no curso Kids 1, de 4 a 5 anos. Tá feito? Então liga aí, ó. Você tá a fim de ganhar? A primeira ligação que tiver interessada, leva no 34544000, é só ligar e você já vai ganhar aí pro seu filho entre 4 e 5 anos, tem que ser, tá bom? Vamos ao intervalo e a gente volta na sequência. Até já!